Fala enlouquecidos! Hoje eu tô vindo aqui especialmente para fazer uma resenha específica do livro O Mundo Vítreo Plástico Papelar dos Telurpianos X653. Tenho bastante coisa para poder falar sobre essa leitura, né, no caso. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, beleza? Já ativa o sininho para não perder nada de novo que vem por aí, beleza? Esse ano tá cheio de novidades, eu tô cheio de coisa legal para poder produzir aqui para vocês. Então não perde nada, já vai aí embaixo e já ativa o sininho, beleza? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar com algumas informações importantes desse livro. Esse livro ele é escrito por Jack Mitchell, que na verdade é um grupo de autoras, né? São duas autoras que escrevem juntas, são irmãs. E elas escreveram esse livro. Além desse livro, elas também têm diversos outros livros publicados. E esses livros delas, no caso, alguns desses livros delas, já ganharam aí diversos prêmios, etc. Enfim, e especificamente esse livro aqui, ele é uma ficção científica, né? E aqui ele vai contar a história dos Telurpianos X653, né? Que são as pessoas que moram nesse planeta, né? Que é Telurpia X653. Gente, vai sair o nome deles. Enfim, a história vai contar mais ou menos desses Telurpianos, mais especificamente de 3 deles, que se encantam com determinadas coisas que acontecem no planeta Terra e eles tentam vir para cá para poder eles conhecerem, aprenderem coisas e poderem ensinar em seu planeta. Basicamente essa é a premissa do livro, beleza? Enfim, e aí muita coisa acontece dentro da história, etc. Vamos lá às pontuações agora. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que eu sempre vou dar grandes créditos a autores que se dão ao trabalho de criar um novo mundo do zero, sabe? Porque é muito complicado você pegar uma coisa que não existe, um mundo que não existe, e criar, sabe? Tipo, algo do nada, do zero, sabe? É diferente de quando você vai escrever um livro, e aí o livro se passa numa cidade que já existe, se passa no planeta Terra, né? E aí são coisas que a gente já conhece, são coisas que já estão pré-prontas, vamos botar assim, aí você já cria a história por cima disso. No caso desse livro e de diversos outros livros também, o autor, nesse caso as autoras, se propuseram a criar um novo mundo. Então ali você vê a criação de personagens, vê a criação de mundo, vê a criação de cenário, vê a criação de uma religião, criação de tecnologia, enfim. E eu sempre vou ver isso como algo, pelo menos na minha visão, eu sempre vejo isso como algo incrível, como algo muito notável até em relação a autores, justamente porque eu entendo a dificuldade que é você criar um mundo do zero, sabe? Você criar um planeta do nada, sabe? Tipo, você até tem algumas referências específicas, até nesse livro você consegue ver algumas referências específicas, mas é difícil, sabe, você criar algo do zero. E as autoras se propuseram a fazer isso, isso pra mim já é um ponto super positivo do livro, beleza? Outras coisas boas também que eu vi em relação a esse livro, além da questão, né, física, né, do livro, diagramação, a diagramação é muito boa, a narrativa, né, das autoras, né, a forma como elas escrevem é uma narrativa muito fluida, você consegue ler o livro muito rápido. Eu acabei demorando um pouquinho mais porque eu passei aí por uma questão de uma ressaca agora de fim de ano, acabei demorando um pouquinho mais para ler esse livro, mas elas têm uma escrita muito fluida. Eu vejo, por exemplo, um amigo meu, o Ali, né, do canal Espectro Literário, ele leu também esse livro, é uma coisa que a gente concordou muito, que aliás eu conversei um pouco com ele também, e foi uma coisa foi uma coisa que a gente até concordou bastante, que é justamente sobre a questão da escrita das autoras, né? Que elas têm uma escrita bem fluida, uma coisa que corre muito rápido e tudo mais. Só que é uma coisa importante que tem que ser dita, que é o formato específico que as autoras escolheram nesse livro é um formato que eu vejo muito também no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro de ficção científica, mas que tem uma narrativa um pouco mais complicada, vamos botar assim, né? É um tipo de história que você tem que abraçar a história, então você não vai encontrar que uma coisa às vezes é linear, às vezes você vai ver as autoras voltando em determinados pontos específicos,
entendeu? Que, aliás, era uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês também, que é o seguinte, nesse livro elas escolheram um formato de escrita de contador de histórias, né? Então ali você tem um narrador que conta a história e você também tem um narrador ouvinte. O narrador ouvinte, no caso, é aquela pessoa que está escutando a história, que faz parte da história, mas que está escutando a história do narrador. E aí essa pessoa, ela sempre vai tentar puxar alguns pontos específicos, ela tem algumas dúvidas, ela vai tentar tirar essas dúvidas. Em alguns momentos isso realmente me incomodou um pouco, porque às vezes elas ficavam voltando em determinados pontos da história que já haviam passado, às vezes, para poder explicar alguma coisa. Mas eu achei, por mais que eu achasse um pouco complicado, às vezes me deixasse um pouco, não me agradasse muito essa volta delas, eu consegui entender que na verdade elas estavam fazendo isso justamente para não deixar buracos na história. Isso acabou com que eu visse o livro também de uma forma positiva, porque deu para perceber que as autoras estavam tentando tampar os buracos que o livro deixava, né? E aí, no caso, você termina uma história entendendo todo o contexto daquilo que está acontecendo. Então você sabe que eles utilizaram uma determinada tecnologia, e aí você que está lendo o livro não sabe do que se trata essa tecnologia, e aí que vem esse ouvinte narrador, vamos botar assim, que ele vai chegar para o narrador e vai perguntar, mas como é que funciona essa determinada tecnologia? E aí o narrador vai voltar a história para poder te explicar como que funciona aquela tecnologia, para poder você entender o que vem mais para frente. Eu achei bem legal também isso, por mais que às vezes tenha ficado um pouco repetitivo isso e a história acabasse ficando um pouco mais lenta, mas eu achei super legal, assim, achei super válido, vamos botar assim, a forma como elas colocaram isso. E aí, beleza. Outra coisa que também me incomodou um pouco nessa história, que eu também não posso deixar de comentar, é que, tipo assim, elas também se utilizaram de uma técnica específica, que é a técnica de repetição. Tipo assim, como eu posso explicar isso? A técnica de repetição é quando você tem um determinado item que você quer que a pessoa que está lendo o livro lembre daquilo, entendeu? E aí, durante várias partes da história, você vai repetir aquilo, entendeu? Para que aquilo fique gravado na mente do leitor, no caso. Só que no caso desse livro aqui especificamente, em alguns momentos eu percebi que elas repetiam várias vezes a mesma coisa, às vezes em determinados pontos que não tinham muito, vamos botar assim, necessidade de se ficar repetindo, entendeu? Ainda mais porque aqui a gente tem 3 personagens e cada um deles você, tipo assim, não, justamente por ser um livro que acaba se repetindo muito, você vê pouca diferença entre a personalidade de cada um deles, entendeu? Então, tipo assim, é justamente essa questão de ficar sempre se repetindo que acabou fazendo com que alguns personagens não tivessem muita visibilidade. Então você tem uma personagem específica que ela é uma androide e, tipo assim, ela é apresentada no livro de uma forma bem interessante que faz com que chame a nossa atenção, pelo menos a minha atenção chamou bastante essa personagem androide, só que você não tem um desenvolvimento dela, porque além das autoras terem muita história pra frente pra contar, justamente essa questão das repetições, a forma como determinadas coisas são repetidas, acaba ocupando espaço na história e faz com que a gente não tenha desenvolvimento de determinadas coisas. Claro que dá para entender o motivo pelo qual eles fizeram isso, mas aí vai muito também da minha experiência de leitura. Lembrando, é claro, que eu, Thales, não tenho o costume de ler esse tipo de história, né? Uma história mais loucona e tudo mais, que você tem que abraçar a história e ir pra frente, entendeu? O meu estilo de leitura é um pouco diferente disso aqui. Mas isso não significa que a história foi ruim, só que ela não me agradou em determinados pontos específicos. Até aí, beleza. Até esse momento da história que eu estou explicando para vocês, tudo estava caminhando bem. E eu estava até interessado em dar uma nota 4 estrelas, algo desse tipo. Só que aí veio o final do livro. Eu não vou falar qual é o final do livro, porque seria spoiler, obviamente. Só que esse final do livro foi bem complicado, pra mim, pelo menos, foi bem complicado. Eu não poderia deixar passar, obviamente, e vim aqui falar pra vocês que
foi tudo incrível, não sei o quê, porque justamente esse final acabou me deixando um pouco decepcionado com a história. Não querendo dizer que a história foi ruim, pelo contrário, ela não foi, mas eu acabei tirando aí mais uma estrela, no caso, no final das contas, eu dei 3 estrelas para esse livro, justamente porque, mesmo com toda essa análise e avaliação do livro, do início ao fim, esse final especificamente acabou fazendo com que a história perdesse um pouco a ideia inicial, sabe? A ideia inicial da história, entende? Tipo assim, você vai lendo a história toda pensando especificamente em um final, e aí elas acabam entregando um final que acaba invalidando a história ou invalidando partes da história, entende? Então, tipo assim, claro, como eu disse pra vocês, é uma história interessante, uma história legal. É aquele tipo de história que você tem que abraçar a história e seguir em frente, porque vai ter algumas coisas específicas meio loucas, etc. E que essa é a ideia do livro. E é justamente por isso que eu achei o livro interessante, eu achei o livro legal. Não é o meu estilo de livro, mas é um tipo de livro interessante, é um tipo de livro legal, entendeu? Esse final acabou dando esse sentimento aí meio de, ai, puxa vida, né? Podia ter terminado de um jeito diferente, mas enfim, né? A gente, nem sempre as coisas acontecem até como a gente gostaria, né? Como o leitor gostaria que acontecesse. Enfim, gente, essa então a minha avaliação em relação ao livro, espero que vocês tenham gostado. É um livro aí interessante pra galera aí que gosta aí desse estilo de livro aí, meio Guia do Mochileiro das Galáxias, esse livro que tem um humor um pouco mais ácido, esse livro que tem essa mistura aí de política com ficção científica, né? E é uma coisa meio bizarra. Se você gosta desse estilo de livro, com certeza, provavelmente você vai gostar desse livro, porque ele é bem legal. E ele também tem muitas referências musicais, eu gostei bastante também das referências musicais desse livro, né? Ele fala muito sobre a música dos anos 60, anos 70 ali, né? Movimento hippie, enfim. Achei bem legal também e fica aí pra vocês, então, se você gosta aí desse estilo de livro, né, especificamente. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece então de seguir o Leitor Enlouquecido nas outras redes sociais, vou deixar aparecendo aqui embaixo pra vocês. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Twitter, segue lá no TikTok, que eu tô sempre tentando produzir um conteúdo legal, diferenciado nessas outras redes sociais, tá bom? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, beleza? Já deixa seu like no vídeo para poder você ajudar aí no desenvolvimento do canal e também para você não perder nada de novo que vem por aí. Tem muita coisa legal, muita coisa nova que vai aparecer aí por esses próximos dias, beleza? 2021 tá cheio de novidade e eu vou aí colocando coisas novas para vocês vão gostar bastante, eu acredito, beleza? Enfim, gente, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos pra vocês e até a próxima.